A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar alguns versículos aqui para nossa meditação, para nós podermos observar e nós termos sabedoria para lidar com este povo. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante, o título diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. É grande, irmãos, os versículos, mas eu vou ler quase tudo aqui, não vou ler tudo que é muito, mas eu vou explanar só alguns que eu vou grafando aqui com a caneta para os irmãos entenderem. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está sentado os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois ata fardos pesados e difíceis de suportar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargas as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e a saudação nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fecham os homens o reino dos céus, e nem vos entras, e nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais o que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor, insensato, cego, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é mais aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar. Esse é devedor, insensato e cego. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está.
E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que coais um mosquito e engule um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpas o exterior do corpo e do pranto, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior e o corpo e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora é realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adorna os monumentos dos justos, e dizem: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vos mesmos testificas que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e em uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas há de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que
a vossa casa vai ficar ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, observa bem a palavra, como Jesus, na época dele, repreendia os escribas e os fariseus. A mesma coisa está acontecendo hoje. Se você abrir esse vídeo, você leia exatamente esses textos e medita nele. Eu não vou explanar eles todos, porque são muitos, mas eu vou explanar alguns versículos-chave que eu grafei aqui. Amados, hoje eles perseguem, matam os que são enviados, porque eles não é nascido de Deus. Está cheio de escribas e fariseus nos dias de hoje. O que é escribas e fariseus? Escribas e fariseus é aqueles que pregam, falam bonito, aparecem aparentemente, gostam de ficar na praça, mas não vivem nada daquilo que falam. É o que mais tem. Por isso eu afastei. Quando eu percebi que dentro da igreja estava dessa forma, eu afastei. Eu afastei porque eu vi que não tinha como mais andar com este povo. Vou saltar alguns versículos, porque é muito grande. Mas eu vou explanar aqui o 14. Olha o que o Senhor disse para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devoras as casas das viúvas, sob pretexto de prolongas orações, porque isto sofrereis mais rigoroso juízo. O que ele está falando? Esses que ficam, essas pessoas que usam de artimanha para lamber o dinheiro das pessoas necessitadas, que às vezes ganham salário mínimos, e ali o dinheirinho dela comer, às vezes, uma comidinha melhor, eles usam a artimanha falando de fé, e limpa e devora, e aquela pessoa passa o mês todo comendo, às vezes nem arroz com feijão, e depende de cesta básica e muitas outras coisas a mais, porque eles fazem isso, ele limpa a casa daquela pessoa. E a mesma coisa, mas muitas das vezes aquela pessoa, ela usa a fé, e ela dá com fé, e Deus o socorre pela sua fé. Mas não significa que Deus vai poupar o devorador, vai poupar o fariseu, o escriba, que usa dessa maldade. Não. Porque olha a passagem daquela mulher que lançou o único centavo que tinha e foi abençoada, porque Deus falou, essa deu maior oferta. Ela deu tudo que tinha, e vocês deu a sobra. Então existe texto, contexto, mas que muitos usam esses textos bíblicos para poder crescer, pegar dinheiro, para crescer. Eu até a respeitaria se esse dinheiro que eles pedissem e pegassem fosse usado para ajudar pessoas necessitadas, como tem dentro das igrejas, pessoas necessitadas, até de uma telha para cobrir uma casa, uma cesta básica, um calçado para vestir, uma roupa para vestir que não tem. Não. Eles compram bens, fazenda, avião, carro, iate. E, na verdade, tem muita gente passando fome. E o dinheiro daquela pessoa que está passando fome que levantou isso. Que existe pessoas que dão pela fé mesmo. Pela fé. Ela crê. Deus não desampara. Mas Deus não vai poupar o devorador, aquele que pegou, que faz isso. Ao 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós.
Amados, eu vou voltar em cima aqui. E outra coisa, aqui no 14, que fala na segunda estrofe, eles, prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigor no juízo. Esses que gostam de ficar nas esquinas ou vai nas casas, já não tem mais nem o que falar, e ele estica aquelas orações e fica naquela oração toda a vida. Não tem nem. Você percebe que ele não tem mais palavra. Eles gostam de esticar prolongadas orações, gostam de ficar nas esquinas, aparecer para os homens. Mas só que o povo hoje, nos dias de hoje, não são mais bobo, não. O povo sabe quem é quem, sabe que essa raça é terrível. Olha, vai ter mais, diz a Bíblia que o juízo deles vai ser maior. Mais rigoroso juízo. Eles vão ter mais rigoroso juízo por causa das suas maldades. Agora o 15 fala aí, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorre o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, ou fazes filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. É verdade, irmãos. Sabe o que significa isso aqui? Eles fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que eles fazem? Ensina as crianças a maldade dentro da igreja. As crianças hoje estão virando um instrumento de Satanás pelos esses homens falsos profetas. Eles ensinam os seus filhos, ensinam os filhos dos outros a ser mal, a ser bandido. Estão fazendo o filho do inferno. Lê aí no Mateus 23, na segunda estrofe do versículo 14. Olha, no 15, capítulo 23 do 15, na segunda estrofe. Depois de ter desfeito, o fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Estão fazendo filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Tem criancinha de 7, 8 anos que já entrou num caminho da maldade que é assustadora. É assustadora. Dentro da própria igreja, os pastores, os crentes ensinam seus filhos mal. Eu tiro exemplo aqui, aonde eu nasci, no interior, na época, não precisava ser crente para um pai ensinar o seu filho o caminho bom, não. O pai e a mãe ensinaram, meu filho, se você roubar uma cana de uma pessoa, você toma uma coça. Uma jabuticaba, não pegava uma laranja, nada na beira da estrada, respeita os mais velhos. Para ver uma coisa que eu vou falar aqui agora. Preste bem atenção uma coisa que eu vou passar para os irmãos aqui agora. Eu lembro que lá na roça, quando eu era criança, lá no lugar chamado Coró e no lugar chamado Malosto, um lugar que eu tenho muita saudade, que eu mais vivi no Malosto, lugar chamado Malosto, Córrego dos Malostos. Uma pessoa que chegasse na nossa casa, um senhor, qualquer pessoa, com boné, um chapéu na cabeça, antes de entrar na sala, ele tira o chapéu para entrar. Tirava o chapéu. Hoje na casa de Deus, o cidadão tá de boné, chapéu, não respeita mais a casa de Deus. Antigamente respeitava a casa de um ser humano, a casa de um homem pecador. Se você chegasse na casa de uma pessoa, tivesse de boné, você tira o boné e tira o chapéu para entrar. Ninguém entrava na casa do outro com boné e chapéu na cabeça, de maneira alguma. Olha para ver como o mundo está sem respeito nenhum com Deus e com Jesus. Amados, hoje, uma vez eu lembro como se fosse hoje, eu vim de um lugar, morava num lugar chamado Coró, eu tive na casa de um amigozinho, eu era um menino novo, aí nas areias assim, na areia, de frente à lavoura de café velho que nós tinha, eu achei umas moedinhas, peguei aqui as moedinhas e trouxe. Pra quê? Eu cheguei em casa, minha mãe me pegou e me levou lá onde que eu achei as moedas. Aonde que você achou? Mostra pra mim.
Eu dei tanta sorte que não tinha passado um carro, que se tivesse passado um carro eu tinha tomado uma coça daquelas. E a marca das moedas estava no chão. Para vocês verem como que uma mãe e um pai educaram um filho. A marca das moedas estava no chão. Então, hoje eu vejo o pai, a mãe, ensinando os filhos a maldade, a malandragem, a bandidagem. Então, dentro das igrejas, estão criando, estão criando dentro dos templos, e depois de terem feito, ou fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Estão criando filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Então a nossa geração é a geração do fim, é a geração perversa. Tá? Hoje você não pode confiar numa criança, acreditar numa criança, porque já fizeram os filhos do inferno 2 vezes maior do que eles. Estou falando e provo na Bíblia isso, e quem viver, quem não é cristão, observa ao redor da tua casa. Observa a vida deles, como que anda e como que é. O povo não é cego, não. O povo não é burro, não. Observa. Agora eu vou pular, porque é muito grande. Vou pular lá onde que eu grafei. Vou pular lá para o 14, do capítulo 23 de Mateus. Agora eu vou no versículo 24. No 24, pular lá para o 24. Que diz assim, conduzireis cegos que caiais mosquito, que caiais um mosquito e engules um camelo. Quer dizer, eles coais, vamos supor, eles coam um mosquito, tiram um mosquito e engolem um camelo. O que é? Um pecadinho, né? Eles tiram, mas comete um pecadão, engole um camelo. Pois, escreve só Deus. Hipócritas, pois limpam os... Tá? O 24. 2 vezes, o mosquito e o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpa o exterior do corpo e do pranto, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. É verdade. É verdade. Às vezes o cidadão, eu sou isso, eu sou trabalhador, eu faço isso, eu trabalho em tal lugar, eu cuido da casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus gosta disso, Deus gosta de casa. Claro, Deus gosta de casa limpa. Deus gosta de casa limpa, mas limpa primeiro a casa de carne, limpa o coração, a alma, limpa primeiro a mente, limpa as maldades que pratica, para depois limpar a casa, limpar tudo, limpar o corpo. Você limpa o corpo, limpa a casa e a alma está cheia de rapina. E vai queimar no fogo do inferno. Olha bem, eu quero dizer mais uma coisa, aqui hoje para os irmãos. Eu prego as minhas mensagens aqui, porque no meu coração, eu tenho o desejo que alguém se entregue a Jesus, ouve essas mensagens e seja salvo. Mas eu não posso mudar o coração de ninguém e salvar ninguém, não. Mas aquele que valorizar a palavra, dar crédito à voz de Deus e segui-lo, ele vai ser salvo. Porque eu também estou aqui na mesma luta, lutando para ser salvo. Então nós estamos na batalha. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que limpa o exterior do corpo e do pranto, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. E é verdade. O interior está cheio de rapina e iniquidade. Eles gostam de aparecer, eles gostam de comprar umas calças brilhosas e pá, mas sai dali da igreja, já maquina o mal para os outros, é prostituição, rouba, faz tudo até coisa horrível. É uma raça que se eu venho numa calçada, eu pulo para outra. Se me saldo, eu respondo porque eu sou obrigado. Sou obrigado a responder essa raça. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz da Bíblia, que a paz volta para nós. A paz volta para quem tem paz. É assim que nós temos que viver.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Nós temos que limpar o pranto, o exterior, mas para que o interior também fique limpo. Tem que limpar o interior. Ai de vós, ao 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formoso, mas o interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. É verdade, sepulcro caiado, por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. É verdade. É verdade. Eu vejo homens aqui que dirigem a igreja, que se dizem pastor, falam até de revólver, de arma para me matar. Traz bandido dentro, aponta a minha casa com a Bíblia debaixo do braço. Fala que crente, pastores, dirigem a igreja. Tá? Traz bandido, aponta a minha casa, fala que vai me matar. Ontem eu escutei falando de revólver. Para ver. E depois de noite vai para a igreja, chega da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Eu nunca imaginei que os meus olhos... Por que eu estou deixando essa mensagem para vocês e tenho coragem de pregar? Porque Jesus me levantou para isso. Eu nunca imaginei que os meus olhos iam ver pessoas nesse níveis. Que colocam uma gravata, uma Bíblia, dirigem uma igreja e tem um monte de pessoas inocentes, alguns inocentes e outros não, ouvindo esses bando de lixo falando, subido nos altares, porque o altar também está podre. Para ver, irmãos. É assustador. Nós estamos no fim dos tempos, porque é assustador. Sepulcro caiados, limpo por fora, cheio de ossos de morto por dentro, de toda a imundícia. Tá? É o que são esses homens. Então eu vou voltar agora eu vou lá pro 33. Aqui no 33 diz assim: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? É o que o Senhor chama eles. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Como esses homens vão escapar da condenação do inferno? São serpentes, raças de víboras. Como escaparão da condenação do inferno? De forma alguma escaparão da condenação do inferno. É o que nos consola. Porque nós sabemos que nós vamos ser salvos. Nós estamos fazendo a vontade de Deus e suportando as perseguições, as calúnias, as difamações. Nós apanha de dia e de noite. Mas nós marchamos confiante na morte de Jesus, confiante que o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram. Porque esse povo são serpente, raça de víbora. Como escaparão da condenação do inferno? Eles não vão escapar da condenação do inferno. Não vão escapar da condenação do inferno. Então vamos marchar firme. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ouve agora, meus irmãos. Eu vou explanar mais os de cima, na hora que chegar embaixo, que vem na minha boca para falar aqui, mas eu tenho que chegar aqui primeiro, depois eu falo. Olha bem. Portanto, eis que eu vos envio profetas, e o Senhor envia mesmo. O Senhor envia, mas eles lançam fora. Eles perseguem. Olha o que o Senhor diz. Eu envio profetas, sábios e
envio profetas sábios e escribas, e uns deles matareis. E a verdade, eles matam os profetas, os homens de Deus, usando a Bíblia, são assassinos da fé, bandidos da fé, malditos de Deus, malditos, que persegue e faz o mal aos inocentes, matam. E crucificareis. Hoje não crucifica mais, que o Senhor, quando foi para a cruz, ele amaldiçoou e falou que nenhum mais ia ser crucificado. Essa parte aqui, não. Eles não fazem mais isso, não podem mais fazer. Não tem esse poder de fazer mais. Deus paralisou eles aqui. E outros deles açoitareis. Hoje ainda faz, isso ainda faz. Açoita. Nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade. E é verdade. Isso acontece comigo, eles me perseguem há longo tempo. Fala isso para eles e ainda fala, ainda quer ter razão e botar você como errado, porque o espírito de demônio está sobre eles. É desse jeito. Persegue os justos e os fiéis. São demônios que usam a Bíblia. E eu aconselho as pessoas a não acompanhar esses demônios, porque são demônios. São servos de Satanás, malditos de Deus. Não acompanha eles. Não acompanha. Porque são maldosos. Tá? Para que sobre vós caia todo o sangue justo. Deus vai, todos o sangue do justo vai cair sobre eles. E vai ser lançado no lago de fogo, que foi derramado sobre a terra. Todos os sangues que dos justos foi derramado sobre a terra vai cair sobre eles. Desde o sangue de Abel, o justo, e até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. O sangue deles vai cair sobre eles. E desde o sangue de Zacarias, o sangue de Abel e o sangue de Zacarias, vai cair sobre eles. Eles vão pagar pelos sangues de todos os inocentes. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, olha o que está acontecendo no mundo hoje. Vai para a igreja, seja fiel, prega a verdade, que você vai ver o que vai te acontecer. Você vai ser perseguido, mas mantenha a fé, porque Jesus vai salvar a tua alma. Ele falou que nos enviaria o meio de lobos devoradores. O meio de lobos. Então, você vai ser perseguido. Eles têm raiva quando chega um fiel na igreja. Um determinado tempo, teve um ar livre aqui perto da minha casa e veio um homem de Deus. Esse homem pregou, mas pregou uma mensagem abençoada. Veio uns homens, determinado pastor, falou, quem é esse homem? De onde que veio esse homem? E fez gesto com a mão, que o homem tinha que morrer. Fez gesto horrível com a mão pro lado do homem. Falei, meu Deus. O homem estava pregando uma mensagem abençoada, uma mensagem de Deus. E cá de cima pessoas levantaram contra o homem. Então dá para perceber-se que é um povo filho de Satanás já declarado. Eu não tenho esperança que esse povo volte atrás. Esse não. Eu tenho esperança de que um ímpio aceita Jesus e seja salvo. Mas esses falsos profetas não voltam atrás. É de impiedade em impiedade. A cegueira está sobre ele, o espírito de anticristo já dominou eles e não tem mais jeito. Eu não acredito mais nesses homens. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então vamos para o 37 agora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Hoje, os fiéis estão clamando dessa forma. Dessa forma. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ela está acontecendo nos dias de hoje. E apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Quantas vezes o Senhor quis juntar os seus filhos, as ovelhas, como a galinha junta os pintinhos. Mas eles não querem. Não querem. Então, nós temos que afastar e fugir desse povo. Eu corro dos falsos profetas e afasto deles o mais possível que eu puder. E acautelo com eles em tudo. Porque eles vêm com você com palavrinhas, mas atrás daquelas palavrinhas já está armando um laço, algum tipo de maldade contra a sua vida. E a terra está dominada por essa raça satânica, que nem vai e nem deixa os outros entrar. Eles tiram o que lá estão, botam para fora. Eles põem para fora o justo. Porque eles dominaram os altares e as igrejas. Eu observo que isso acontece nos 4 cantos da terra. Mas tem os homens de Deus, pastores, mulheres de Deus, homens de Deus, que estão padecendo pelo evangelho. Estão doentes, sofrendo, fugindo pelo amor de Cristo. Porque aqui, no Brasil, existe uma palavra que é um país laico, onde você pode expressar a palavra de Deus. É um país laico. Aonde que eu vejo que tem alguma coisa laica aqui? Aqui trabalha-se no escondido, matando os fiéis, como se fosse galinha, como se fosse qualquer animal, e perseguindo e fazendo a maldade. Lá fora eles fazem em praça pública, aqui eles fazem pior, fazem no escondido, no engano, na falsidade. Matam e perseguem escondido. Brasil, país laico, aonde tem isso? Fala pra mim onde tem laico aqui no Brasil, onde que é isso? Que você é perseguido porque você não faz parte de uma organização criminosa dentro da igreja que mata e persegue os fiéis. Eu falo sem ter medo, porque eu já estou passando das piores fases nessa terra. Aonde que aqui é laico? País laico, aonde está isso? Se Jesus e Deus não tiver misericórdia de nós, para nos guardar e nos livrar, nós estamos fulminados, porque os falsos profetas são aliados aos homens má da terra para fazer o mal contra os fiéis. Amados, só Deus e Jesus, só misericórdia de Deus para a nossa vida, só misericórdia de Deus. Então, amados, olha, vamos para o 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata, o que o 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que venha em nome do Senhor. A casa do Senhor ia ficar deserta. Amados, porque eu estou deixando essa mensagem aqui para vocês? Porque eu estou cansado de tanta ver mentira, engano e falsidade no meio cristão. Eu sofro na pele a perseguição desses homens, que se dizem pastores, que se dizem irmão de igreja. Eu não confio em nenhum deles. Não, passo longe. Me sauda e eu respondo. Não vou na igreja deles, não acompanho. Eu tenho um canal aqui é a minha igreja. Não acompanho. Tem coisas horrendas que eles praticam que eu nem aqui vou falar. Coisas tão horrendas que nem aqui eu vou falar. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, te guarda, te proteja dessa raça satânica e maligna. Tem os fiéis. Eu observo, um dia desse eu estava observando lá em Brasília, e eu vejo ali alguns homens de Deus, que eu vi que é homem de Deus, defendendo o nosso Brasil, defendendo as coisas, e eu vi a luta que eles estão passando e a perseguição que eles estão passando lá dentro.
Que eu não julgo os homens de Deus, os pastores de Deus, os homens que verdadeiramente são de Deus. Tem homens de Deus que estão padecendo, sendo perseguidos, estão até amarelos, estão doentes, que são homens de Deus, famílias sendo destruídas, mulheres de Deus. Tem muito, a igreja do Senhor na terra que está sofrendo, está sendo perseguida. Tem homens de Deus aí, você olha no rosto dele, ele está amarelo igual uma gema de ovo. Que são homens de Deus. Eu estou falando daqueles que usam a palavra para maldade. Eu estava questionando com Deus um dia desse, na minha janela, à noite, eu orando, olhando para o céu, e falando e questionando com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus disse assim no meu coração: esses aí têm que existir para cumprir a palavra de Deus, para cumprir. Eu falei, meu Deus, a gente tem que aceitar porque tem que cumprir a palavra. Esses homens foi escolhido, permitido por Deus que eles existissem, os filhos da condenação, os filhos das trevas, os falsos profetas, os fariseus, para cumprir a palavra de Deus. E nós justos sofrem, porque eles nasceram para nos perseguir, nos chicotear e fazer toda a maldade com nós, porque tem que cumprir a palavra. E nós temos que confiar no Senhor, continuar pregando, amando o próximo, fazendo o bem, desprendendo de toda a maldade. Nunca, igreja do Senhor, faça o mal para uma pessoa. Foge do mal, faça o bem. Ama o próximo, ora. Uma coisa que eu vou pedir sempre que eu falo isso, ora para o nosso presidente. Ainda que ele não está fazendo certo, vamos, o dever da igreja verdadeira dos fiéis não é meter a ripa e orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha repreender todo o mal do nosso presidente. Meu Deus, abra a mente dele, desperta para que ele venha fazer do nosso Brasil um Brasil melhor. Ainda que não está fazendo, mas ore, que é o nosso dever. Senhor, nós estamos com a política na nossa cidade, vereadores e... Meu Deus, coloca as tuas mãos santa e poderosa, que venha levantar um vereador, ainda que ele não seja cristão, mas que ele venha ter piedade do povo, dos perseguidos, venha ter piedade daqueles que são trabalhadores honestos, que Deus coloque as mãos sobre essa pessoa e que Deus levante, ainda que não seja cristão. Nós queremos cristão, mas muitas das vezes vai pôr um cristão lá que é pior do que um ímpio. Então, às vezes, um ímpio vai ser melhor para o nosso Brasil do que um cristão. Que às vezes vai colocar um lá com o nome de cristão e que vai ser um terror. Então, eu acho assim, o meu pensamento, eu não sou político, mas que nós devemos orar para nossa cidade, para os nossos vereadores que estão aí candidatando, que Deus coloque o melhor para a nossa cidade, para o nosso bairro, que Deus coloque um presidente abençoado, que venha ter piedade do povo, que venha ter piedade do nosso Brasil, do nosso povo. Que o dever do crente é só orar. O dever do crente não é criticar, não é descer a madeira, é orar. É orar para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Esse é o conhecimento que eu tenho de Deus na Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.